é que é natural que você esteja se sentindo mais ansioso com a pandemia. Foi esse o retrato da pesquisa liderada pela The School of Life, que mostrou que 63% das pessoas reputam que na pandemia o impacto maior causado em sua saúde mental foi o incremento da sua ansiedade, como mal-estar físico e psíquico. Nós dissemos aqui que a ansiedade está muito ligada a outros fatores, como aflição, angústia, ou a outros sentimentos, como aflição, angústia, agonia. A pessoa está agoniada, angustiada, aflita. Este é um sentimento. Em uma entrevista concedida ao Jornal da USP, a professora da mesma instituição, professora da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, campus de Ribeirão Preto, Flávia Dal Piccolo, vai dizer que as pessoas na pandemia perderam suas habilidades sociais. Isso tem gerado ansiedade, uma ansiedade maior do que a que existia. A ansiedade se dá por dois motivos. Em primeiro lugar, o medo de contágio. No retorno à vida social, as pessoas têm medo de contraírem o vírus. E, portanto, para além das medidas de prevenção, elas passam a ter um comportamento, não raras vezes, antissocial. As pessoas têm uma certa repulsa a essa convivência por medo de contágio. Esse é o primeiro medo. O segundo medo é o medo de contato, não é medo de contágio. É o medo que o contato social gera. Porque no meu retorno eu não estava habituado. Há um ano e meio, eu tenho 16, 17, 22 anos, sempre fui uma pessoa tímida, reservada, sempre fui uma pessoa com poucos amigos, sempre fui uma pessoa de programas caseiros. Nesse retorno à vida em sociedade, eu me vejo agora em uma situação bastante peculiar. Para as pessoas que já eram tímidas, o retorno à vida social impõe um desafio ainda maior. E isso faz com que elas se tornem ainda mais ansiosas, por um motivo simples. Quando eu converso com o João, que é uma pessoa com quem eu não tenho intimidade, que eu não conheço, uma pessoa que ainda não é minha amiga, eu tenho receio do julgamento que ele faz de mim. O que João pensa de mim neste momento? O que João fala, o que ele acha de mim, ele está me analisando e ele está me avaliando. Quando se é tímido, quando se é reservado, quando não se tem um perfil exibicionista próprio para a vida em sociedade, os efeitos de um período de isolamento são ainda maiores. E, portanto, é preciso que nós entendamos por que a ansiedade das pessoas se tornou maior. Porque agora, depois de um ano, em que elas estavam em casa, com a família, ou com pessoas próximas, elas retomam a vida em sociedade. Retomam a vida em sociedade com o medo do contágio e com o medo do contato. O que gera o que a professora Flávia Dal Piccolo chama de ansiedade social. Eu gosto bastante da literatura clássica e gosto de me debruçar sobre o que os clássicos nos dizem sobre situações extremas. Para você entender do que as pessoas são capazes em uma situação extrema, é preciso ler o Ensaio sobre a Cegueira de Saramago. Pessoas absolutamente urbanas, polidas, estudadas, acostumadas à vida em sociedade, se percebem cegas. Uma cegueira branca, um não enxergar que é enxergar apenas como um leite na sua frente, sempre uma luz estonteante, de forma que você não sabe quando é dia, quando é noite. As pessoas são trancafiadas. E no momento em que elas são colocadas naquele ambiente, elas começam a ter comportamentos que elas não teriam em um ambiente saudável.
O que nós aprendemos aqui é que a mulher do médico vai e pratica o homicídio, dá causa à morte de alguém naquele momento. E isso é absolutamente chocante. Só que quando você lê a obra, você percebe o momento extremo em que ela se encontrava. Ela e todos eles. A primeira lição que Saramago nos deixa e John Steinbeck nos deixa também em Ratos e Homens é que nós somos capazes de fazer aquilo que condenamos em situações extremas. Portanto, se você, neste momento de ansiedade, se viu capaz de falar coisas que não era capaz, de ter comportamentos que não era capaz de ter, de ofender ou de se sentir ofendido, ofender por pouco ou de se sentir ofendido por pouco, de não dormir, de atacar. Se você se viu capaz de comportamentos que outrora você condenava e que agora você condena, mas mesmo assim os pratica, saiba, isso pode ser fruto da sua ansiedade. Em A Mulher Desiludida, o retrato de Monique é da mulher ansiosa. A mulher que não sabe quando o marido volta, se ele está com a outra. Se ela aceita a traição, se ela não aceita. Se ela aceita ele retornar, se não aceita. Ou a dívida da mulher desiludida. Ele me deve, ele tirou a minha filha, ele tirou o meu filho, a minha filha se suicidou, mas ninguém sabe o motivo, apesar de na carta dela ela dizer que fui eu. Eu não suporto isso, aquilo, uma mulher ansiosa. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa insegura. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não sabe o que acontecerá amanhã, mas quer ter o controle de tudo e de todos. Quem quer controlar o incontrolável torna-se uma pessoa ansiosa. A ansiedade pode ser a combinação de um pensamento crítico, reflexivo, com um negativismo. Bernard, em A Admirável Mundo Novo de Aldous Huxley, vai nos mostrar isso. Quem é capaz de enxergar, entender a sociedade, ter um pensamento crítico, tem que também ter uma visão positiva da vida. Porque se este pensamento crítico, reflexivo, vier acompanhado de um pessimismo, você tem uma pessoa que pode ter ansiedade. Porque ela sempre está à espera do mal. Ela não consegue vislumbrar o bem. Superada a naturalidade do caso, a pessoa ser ansiosa ou estar ansiosa, nós precisamos começar a pensar como superar essa ansiedade. Aqui passo a expor como eu me comporto e como li que as pessoas devem se comportar. Sempre que estou ansioso, eu me pergunto qual a causa da minha ansiedade. É preciso que você entenda qual é a causa da sua ansiedade. Há pessoas que estão em relacionamentos que as deixam ansiosas. Por quê? Porque o outro nunca lhe dá segurança. Então ela sempre vive aquela ânsia de tentar conquistá-lo, de tentar agradá-lo, de tentar convencê-lo. E aquele medo de ser abandonado, de ser abandonada, de ser esquecido, de ser trocado. De maneira que o problema está na relação. E ou ela muda a qualidade da relação, ou ela muda de relação. Porque esta é a causa da minha ansiedade. A causa da ansiedade, quem estuda para concurso depois de um tempo, é o fato de só estudar. A pessoa abandona o trabalho, pede demissão e vai estudar. E então eu já tive um aluno que vendeu o apartamento para estudar. E ele tinha 40 anos. Ele vendeu o apartamento para estudar e aí ele gastava todo mês uma parcela daquele capital. E ele tinha que ser aprovado em 2 anos.
Agora imaginem os senhores o nível da ansiedade que este procedimento dele gerou. É por isso que, em regra, eu recomendo concilie estudo com trabalho. Por quê? Porque a médio prazo você tem uma qualidade psicológica maior. Você já tem independência financeira. Você já tem inclusão social. A maioria das pessoas que tem um desafio na vida profissional não tem um desafio do ponto de vista da paixão. As pessoas, em regra, não são apaixonadas pelas profissões que exercem. O que elas querem é uma profissão que lhes outorgue um sentimento de respeito social, de importância social, que elas fazem é importante para a sociedade. Elas gozam de respeito social, oferem uma renda que lhes proporciona um bom padrão de vida. E isso significa inclusão social. Ela pode planejar uma viagem, ela pode parcelar e comprar alguma coisa, ela pode financiar uma casa, ela pode pagar a escola do filho. Essa pessoa pode. Isso é inclusão. Quando eu deixo o trabalho, salvo situações excepcionais, vai deixar por um ano, depois vai retornar, tem um apoio de alguém e está tranquilo para isso, é uma coisa. Mas o fato de a pessoa apostar todas as fichas em um lugar faz com que a sua ansiedade aumente. Eu preciso descobrir a causa da minha ansiedade, o que me deixa ansioso. Eu pergunto a você nesta segunda-feira se você é capaz de dizer qual é a causa da sua ansiedade. Essa é uma pergunta importante. Uma segunda pergunta que me parece absolutamente devida é o que eu posso fazer. A minha ansiedade se dá pelo meu estudo, exclusivamente estudo. Então eu vou conciliar estudo com trabalho. Eu vou conseguir um trabalho que vai me dar independência financeira, ainda que eu não ganhe muito, ainda que eu não ganhe bem. Mas eu vou ter um momento em que eu não pensarei nos estudos, estarei no trabalho, eu vou encontrar pessoas, eu vou conversar com pessoas. E isso vai tirar o peso e vai aliviar a minha ansiedade. O que eu posso fazer para resolver? Entre as sugestões do psicanalista Marco Aurélio Lobo tenha um plano B. As pessoas têm um plano A na vida. Só serve se for aquilo. E então o que eu tenho? Eu tenho uma pessoa ansiosa. Porque ou é tudo ou é nada. E quem vive no tudo ou nada vive de forma ansiosa, vive com ansiedade. O sujeito que faz day trade na bolsa todos os dias é um sujeito ansioso. Um sujeito que está no mercado financeiro em absoluto, em regra, é um sujeito ansioso. Ele experimenta este impacto da sua saúde mental de forma mais frequente. Quem estuda para concurso é ansioso. Quem estuda para o vestibular é ansioso. Quem estuda para residência médica é ansioso. Quem tenta engravidar e depois de muito tempo e ainda não conseguiu engravidar, se torna uma pessoa ansiosa. Quem está diante de um desafio é uma pessoa ansiosa. Mas nós precisamos ter um plano B. Como eu posso resolver a minha ansiedade? Diante de um problema, de uma situação, eu preciso descobrir por que eu estou ansioso. Descobrir. Segundo lugar, o que eu posso fazer? Como eu vou resolver? Há algumas situações em que o seu proceder está apenas em esperar. Você só pode esperar o resultado. Agora, não há mais o que ser feito. É preciso entender isso. Isso é próprio da vida. Nós precisamos entender isso. O que nós podemos fazer? Eu posso retomar o trabalho. Eu posso conversar com a namorada ou com o namorado e explicar como tenho me sentido.
e então mudar a relação ou terminar a relação. Eu posso mudar de trabalho porque aquele chefe tem me gerado uma ansiedade sobremaneira. Agora, não resolva um problema criando um maior. Você não precisa pedir demissão e ficar desempregado por isso. Mas você pode procurar outro lugar. Eu começo a entender como eu vou resolver. Mas para resolver um problema de ansiedade, eu preciso construir a solução a partir da realidade. E este é um outro mal que acomete a nossa sociedade. Nós distorcemos a realidade. Quando uma pessoa estuda para concurso, ela diz assim: eu trabalho 8 horas, eu durmo 8 horas, então eu posso estudar 8 horas, eu durmo 6 horas, em 2 horas eu consigo tomar banho e comer, então eu posso estudar 8 horas por dia. Não, você não pode. Quem trabalha 8 horas por dia não pode estudar 8 horas por dia. Não tem saúde mental, qualidade de estudo para tanto. Pode estudar 4, pode estudar 5, não pode estudar 8. As pessoas distorcem a realidade. Não dá para fazer tudo de todos, com todos os objetivos, porque senão você vai se tornar uma pessoa ansiosa. O segundo ponto é que eu preciso entender o momento da minha vida. Eu não posso comparar a pessoa que é solteira, mora com os pais e não tem responsabilidade financeira e nem o dever de criação e educação de um filho, como a pessoa que é casada, tem filho, tem o dever de sustentá-lo, de educá-lo, de orientá-lo, trabalha. As realidades são muito distintas. O erro dos clássicos, cujo expoente é Carrara, na criminologia, é desconsiderar a realidade. O método sempre é dedutivo, nunca é experimental, nunca é empírico, nunca é o fato. Eu preciso entender a realidade em que eu me encontro inserido. Porque se eu nego a minha realidade, eu construo um plano fadado ao fracasso. Por quê? Porque entre a minha realidade e um plano há um espaço. E eles não se tocam. Então você pode estar ansioso porque você está construindo planos que não se coadunam com o seu momento da vida. Construa a partir da realidade. Caso contrário, você alimentará a sua ansiedade. Em terceiro lugar, eu preciso saber em que momento o meu projeto está. Eu falo para diversas pessoas que estudam para concurso público. O sujeito começou a estudar para a magistratura há 3 meses. É evidente que ele não está preparado. É evidente que ele não está preparado. Mas ele vai para a prova com uma ansiedade como se aquela fosse a chance da vida dele. Quantas vezes eu recebo um e-mail de uma pessoa que saiu o edital e me diz: é a chance da minha vida agora. Eu vou estudar tudo que eu puder. Eu recebi ontem um e-mail em que a pessoa dizia: eu tenho 14 horas líquidas por dia para estudar. Eu respondi: eu não recomendo que você estude 14 horas por dia. Não é o que eu penso. Não está certo. O que as pessoas fazem? As pessoas ignoram que há processos. Nós temos que entender em que momento o nosso plano se encontra. Ele está no início, é o começo, é a primeira vez. Eu estou estudando há 2 meses, eu comecei na academia há 1 mês, eu acabei de ingressar nessa empresa, eu acabei de fundar essa empresa. Eu preciso entender o momento em que estou. Caso contrário, eu vou sempre me comparar com pessoas que estão naquele projeto há muito mais tempo. E vou sempre achar que o meu desempenho é muito ruim. E aí vem o problema.
nós não nos tratamos com gentileza. Primeiro, nós distorcemos a realidade. Segundo, nós construímos nossos planos a partir de uma realidade distorcida. Terceiro, estes planos naturalmente fracassam. Quarto, nós não entendemos o momento do nosso plano. Estamos no início, estamos no meio, estamos no final. Temos uma coisa ou outra. E aí responsabilizamos a nossa capacidade intelectual. Porque o que eu ouço acho que não é para mim, eu não tenho capacidade para tanto. E então, em vez de ser gentil comigo mesmo, eu me puno. Eu digo, não, você não tem condições intelectuais, é uma limitação. E aí eu entendo que a construção do meu plano foi fora da minha realidade, eu coloquei uma carga horária, um projeto que não era de acordo com o momento da vida em que eu estava, e mesmo no início do projeto eu já cobrava de mim resultados que não eram resultados próprios daquela fase inaugural. Isso tudo vai gerando ansiedade, só que aí você não dorme. Quando você não dorme, você se torna uma pessoa irritadiça. Quando você se torna uma pessoa irritadiça, você se torna uma pessoa grossa. Quando você se torna uma pessoa grossa, você afasta as pessoas de você. E quando você afasta as pessoas de você, você se torna uma pessoa solitária. E todo solitário é triste, porque a solidão, como diz John Steinbeck em Ratos e Homens, a solidão adoece o homem. Será que você não está percebendo isso? A sociedade me é necessária, vai ensinar Saramago em Ensaios sobre a Cegueira. O sonho de Munique, de Muriel e de A Mulher Desiludida é o retorno à vida social e a construção de uma família. No fundo é isso. A Mulher Desiludida mostra a tristeza de um projeto que não deu certo. Então eu começo a entender que se eu vou distorcendo a realidade, o meu plano não vai dar certo, isso vai aumentar a minha ansiedade, eu vou dormir menos, eu vou tratar mal as pessoas vão se afastar de mim, isso vai me fazer ficar solitário, vai aumentar a minha ansiedade social, medo de contato com as pessoas, porque eu estou o tempo todo sendo julgado e tentando ser aprovado, e aí eu perdi a minha autenticidade. E isso faz as pessoas se afastarem mais. E aí eu perco mais ainda a minha autenticidade, porque eu estou atrás de uma aprovação. E isso aumenta a minha ansiedade. E no fim das contas isso é horroroso. Uma outra coisa que eu faço, eu tenho fé. Também o psicanalista Marco Aurélio Lobo, em uma conversa comigo, disse há duas formas de você quebrar a ansiedade, tendo um plano B. É o famoso vou vender coco na praia. Eu tenho um plano B. Se isso não der certo, eu posso fazer aquilo. Não estou all in. A vida não é o tempo inteiro all in. Não é um jogo de pôquer em que o tempo inteiro você coloca todas as fichas. O que Salomão nos ensina, semeia de manhã, semeia de tarde. Você não sabe qual das sementes prosperará. O que Salomão ensina, trabalha aqui e trabalha ali. Porque pode ser que um dos dois não vá para frente. Mas as pessoas colocam tudo naquele ponto. Ou o sujeito é totalmente da Bolsa de Valores, ou ele é totalmente renda fixa. E aí ele experimenta os males de uma cesta só. Mas a segunda forma de quebrar a ansiedade é com fé. Jim Collins, Feitas para Durar, um livro que é de leitura obrigatória para qualquer pessoa que tem uma empresa e que deve lê-lo aos poucos, 10 páginas por dia para aplicá-lo aos poucos. No dia seguinte, em Feitas para Durar, Jim Collins conta da entrevista feita com Stockdale, um prisioneiro de guerra no Vietnã, que ficou 8 anos no Vietnã. 8 anos. Ele é preso no Vietnã com outros soldados americanos. Durante 8 anos ele troca cartas com a esposa. Ele manda e ela manda de volta. Essas cartas dão origem a um livro chamado No Amor e na Guerra. E então
Jim Collins vai entrevistá-lo. Jim Collins é professor de Stanford. E aí ele diz, como é que você suportou? E aí ele diz, os otimistas desistem primeiro. Mas ele explica. Ele disse, quando nós entramos aqui, as pessoas acreditavam que sairíamos no Natal. Que eles nos libertariam no Natal. Mas veio o Natal e eles não nos libertaram. Então disseram que na Páscoa. Mas veio a Páscoa e eles não nos libertaram. E as pessoas que estabeleciam prazos assim, elas não suportavam a desilusão, a quebra da expectativa, e elas simplesmente não suportavam aquilo e davam cabo da própria vida. Eu, quando entrei aqui, eu tinha certeza de que eu iria sair em algum momento. Eu não sabia quando, mas eu tinha certeza. O que eu aprendo com isso dá origem a um chamado paradoxo Stockdale. É ter uma fé inabalável, uma convicção na vitória, mas desvincular isso do tempo. Vai dar certo. Quando? Não sei. Eu sei que vai dar certo. O que eu preciso fazer para dar certo? Isso, isso e isso. Eu farei. Em quanto tempo isso dará certo? Eu não sei. Quando eu desvinculo a minha profunda convicção na vitória do fator tempo, eu sou positivo, mas não sou ansioso. E isso me liberta. Então eu pergunto a você se a sua fé ou a sua convicção na vitória, fé é para aqueles que creem, para aqueles que não creem, chame isso de ser positivo, pensamento positivo, firme convicção na vitória. Se você vincula a sua fé ao tempo, ou a sua firme convicção na vitória ao tempo. Porque este vincular produz ansiedade. Tire. Quando eu faço isso e tenho um plano B, eu fico em paz. Por exemplo, sou advogado, eu ganho 10 mil, 7 mil, 5 mil reais por mês. E eu estou estudando para o concurso da magistratura. Essa é a minha realidade. Em quanto tempo eu serei aprovado? Não sei. Pode acontecer uma pandemia e os concursos serem suspensos por 1 ano e meio. Eu não sei quando eu serei. Eu sei que eu serei. Como eu já tenho um plano B, como eu já advogo, como eu já tenho independência financeira, a minha ansiedade controlada. Como eu tenho uma firme convicção na vitória, eu tenho certeza da minha aprovação, a minha ansiedade é combatida também. Então, quando eu tenho um plano B e uma convicção na vitória desvinculada do tempo, isso me ajuda no controle da ansiedade. Para controlar a ansiedade, para ser menos ansioso ou para sofrer menos os efeitos da ansiedade, é preciso aprender a ser gentil consigo mesmo. E eu pergunto se você tem orgulho da pessoa que você é. Orgulho não no sentimento, não do ponto de vista vil, pecaminoso, de supor-se acima do outro, mas no sentido de entender o seu valor. Quando você olha para o espelho, quando você fecha os olhos e olha para si mesmo, você tem alegria de ser quem é. Você reconhece isso em você ou não? Se você é incapaz de ser gentil consigo mesmo, a ansiedade vai produzir um resultado devastador em sua vida. Não há outra palavra. Aprenda a ser gentil consigo mesmo. Por fim, para combater a ansiedade, para quem tem rotina, é preciso aprender a quebrar a rotina, ou a ter momentos de lazer ou de prazer ao longo do dia, da semana, do mês. Atividades como exercício físico proporcionam prazer, libertação ou liberdade, ruptura de pensamentos que provocam ansiedade, leitura,
Ler é uma atividade de imenso prazer. Quando Luiz Alves retorna do interior, ele vai, quando Estevão retorna do interior, ele vai, Luiz Alves, que é o que retorna do interior, ele vai ao teatro. E então, diz assim Machado, é que ele precisava tirar o pó da estrada com a cultura. Quando você tiver um dia cheio, chegue em casa, abra, se você não toma vinho, tome uma água, um refrigerante, um suco, pegue um livro e leia. Se você não é da leitura, comece a ser. O livro liberta, o livro acalma, o livro inspira, o livro ensina. Os livros mudam as pessoas, Mário Quintana nos diz. Aos fins de semana, passeie, caminhe, espaireça, converse com pessoas. Durante o dia, quando dirigir, cante, coloque qualquer música, mas a música que não seja uma música qualquer para você, da qual você goste. Cante, cante alto, pinte, cozinhe. Um fim de semana diferente não é um fim de semana necessariamente dispendioso. Você pode cantar, ler, pintar, cozinhar. E isso tudo vai combater a sua ansiedade. Isso tudo vai mudar a sua forma de encarar a vida. E você vai recarregar a bateria aos domingos, aos sábados, e você vai perceber como é melhor ter uma vida assim, mais em paz, mais tranquila, repleta de momentos de descanso no descanso. Porque há pessoas trazendo o meio da semana para o fim de semana. E isso vai tirando a sua alegria, a sua paz, a sua capacidade de convívio social. Se você quer render e ser criativo, se você quer inovar e crescer, se você quer vencer e vender, saiba, é preciso ter intervalos. A máquina superaquecida precisa resfriar. Ou é isso, ou você não suportará. É uma questão de inteligência. Inteligência. Se você ler 1000 páginas por hoje é capaz de não gravar 50. Mas se você ler 60 páginas, é capaz de você se lembrar das 60. É possível que o caso seja mais grave, que você precise de um psicólogo, de um psiquiatra, de um nutricionista, porque há alimentos que combatem a ansiedade. É recomendável, e aí neste caso procure um profissional. Atividades como oração, meditação e ficar um tempo sozinho ajudam muito e ajudam sempre. Senhores, para concluir, eu digo a vocês que é absolutamente normal o sentimento de ansiedade. Esse mal-estar físico e psíquico aflige ou afligiu todos nós. Uma aflição, uma agonia, uma angústia, agravados pela pandemia, pelo medo de contágio e de contato. E então nós precisamos nos perguntar o que causa a nossa ansiedade, como podemos resolver isso, qual é a minha realidade, construir o meu plano a partir da minha realidade, ter fé, uma fé desvinculada do tempo, ser capaz de quebrar a rotina e de ter momentos de lazer e de prazer ao longo do dia e não se esquecer
de ser gentil consigo mesmo. Eu quero mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e pedir a gentileza de vocês compartilharem esses vídeos nos stories e me marcarem. Para mim é um motivo de muita alegria também ter essa marcação, essa divulgação nos seus stories. Muitíssimo obrigado. Que tenhamos nós todos uma semana abençoada e bastante próspera, em paz, com fé e um plano B, nos conhecendo. E eu espero vocês, a gente vai se encontrando por aqui. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.